Olá, meu nome é Ruth Inês E eu sou Igor Vasconcelos. e hoje nós iremos falar sobre uma das obras medievais mais importantes que existe, o Codex Buranus. O que é um codex? Eram manuscritos gravados em madeira, em geral no período da Era Antiga Tardia até a Idade Média. Codex Buranus, ou Carmina Burana, é o conjunto de poemas medievais não religiosos mais extenso de que se tem notícia. Datado de 1230, possui mais de 200 textos em latim e alguns em alemão medieval e línguas românticas. Embora esses textos apresentem temáticas variadas, eles se agrupam em três grandes blocos: os textos críticos, os textos de amor e os textos tabernários. O manuscrito foi descoberto por Johann Christoph von Arentin em 1803, no mosteiro de Benediktbeuern, na Alemanha, pois ele era responsável pela inspeção desse mosteiro. E quando ele encontrou o manuscrito, ele disse que ficou tão encantado que carregou consigo por um tempo, assim como o padre carregava seu breviário, dizendo ele. Por conta da caligrafia e do idioma, acredita-se que o Codex foi produzido na região dos Alpes do Sul, na Europa, tendo chegado a Benediktbeuern somente a partir do século XVII em diante. Por ter autores anônimos, acredita-se que ele foi escrito pelos goliardos. Normalmente do clero, porém pobres, se viam desiludidos com a vida do clero. Comumente caracterizados como boêmios, vagabundos e errantes, ou como revolucionários, perigosos e desafiadores da ordem pública, se tornou em torno deles uma imagem caricata e lendária sobre o estilo de vida goliárdico, criadas por eles próprios através de suas poesias, por aqueles que os criticavam, ou por aqueles que os têm como objeto de estudo. A diversidade das poesias deixa subentendido que os goliardos estiveram presentes, sobretudo na França e na Alemanha, durante os séculos XII e XIII, e circularam entre os que eram considerados os principais centros universitários naquele momento. Muitos dos que saíam de sua cidade natal em direção a esses locais para estudar levavam consigo elementos de cultura popular que mais tarde, juntos aos estudos adquiridos nas universidades, eram expressos nas canções e poemas. Por serem vagantes, tinham certa liberdade de espírito, de costumes e de linguagem. Isso é traduzido nas poesias de amor erótico e sexual, de beleza da primavera e de alegria da vida livre nas tabernas. Outro assunto muito abordado em seus poemas diz respeito à vida estudantil e suas dificuldades, trazendo desabafos sobre os problemas que eles enfrentavam na manutenção de seus estudos. Por se tratarem de poesias profanas, eram normalmente passadas de forma oral, tendo sido escritas no manuscrito com algumas adaptações, e uma delas foi a neuma. Neumas são os elementos básicos do sistema de notação musical antes da invenção da notação de pautas de 5 linhas. A notação musical começou por surgir primeiro com a função de auxiliar a memória de quem cantava e só mais tarde se tornou cada vez mais precisa. As neumas são esses símbolos em cima das frases a serem cantadas. O Codex Buranus foi admirado por diversas pessoas, e uma delas foi Carl Orff. Carl Orff foi um compositor, maestro e professor alemão. Ele foi responsável por pegar cerca de 24 das 254 canções do Codex Buranus. Orff acha definir de uma forma totalmente nova, porém ainda preservava algumas características do período medieval. Com isso, as canções foram popularizadas pelo compositor, que mais tarde as transformou numa cantata com o título Carmina Burana. Carl Orff compôs a cantata dramática Carmina Burana entre 1935 e 1936.
no período da Segunda Guerra Mundial e teve sua estreia pela Oper Frankfurt, uma das mais conceituadas companhias de ópera do planeta, em 1937. A obra de Orff é estruturada em prólogo e duas partes. No prólogo, há uma invocação à deusa Fortuna, na qual desfilam vários personagens emblemáticos dos vários destinos individuais. A música O Fortuna foi tocada no início desse vídeo. Na primeira parte, se celebra o encontro do homem com a natureza, particularmente o despertar da primavera, Veris Laeta Facis, ou a alegria da primavera. Omnia sol temperat, puros et subtilis, nova mundo reserat, facies aprilis, amorem properat, animus erilis, et iocundis imperat, Deus puerilis. Na segunda parte, em taberna, preponderam-se os cantos goliardescos que celebram as maravilhas do vinho. Estuant ceterius ire vehementi, in maritudine doctor vehementi, actus de materia cinis elementi, civilis suppoeo teculo detenti, cum sateni proprium viro sapienti, supra petra porre sede fundamenti, dolde sego commodur poveo latenti, soveorum tramite non permanenti. Na terceira parte, ou também podendo fazer parte da segunda, celebram-se as maravilhas do amor, Amor volat undique, culminando com um coro de glorificação da bela jovem, Ave formosíssima. No final, repete-se o coro Ó Fortuna. Sendo assim, percebe-se a importância do Codex Buranus como uma das peças conceituadas mais lembradas, além da sua participação nas obras contemporâneas, haja vista que já foi trilha sonora de determinados filmes, como por exemplo o Excalibur, de 1981, deixando seu marco na história da música. Todas as fontes bibliográficas e performances usadas para a produção desse vídeo estarão na descrição. Obrigada por assistir.